falamos de tronos, logo vem na sua cabeça o quê? Essa imagem, né? Não é isso? Quando a gente fala de tronos, a gente já pensa lá, né, uma poltrona, uma cadeira, né? Mas o que são tronos? Aqui está uma imagem ilustrativa de um trono. Os tronos são mencionados em Ezequiel 10. Verso 1, ó. Vamos ler 1 e o 2. Olhei e vi algo semelhante a um trono. É isso que está falando aí? E aí fala assim, esse trono era de safira, sobre a abobada que estava por cima das cabeças dos querubins. Então, perante ao trono de Deus, perante Deus, estavam os querubins. Nessa visão estavam os querubins. E acima da cabeça dos querubins havia tronos. O Senhor disse ao homem, vestido de linho, vá entre as rodas, estava abaixo dos querubins, não é isso? Vá entre as rodas, por baixo dos querubins, enche as mãos com brasa ardentes de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Então a gente vê aqui que havia os querubins e os querubins estavam por cima de algumas rodas. Aí é mencionado algumas rodas, os querubins estavam em cima dessas rodas. Vamos agora ler o verso 9, vamos pular. Estava no 2, verso 2, vamos pular para o verso 9. 9 e 13. Até o 13, né? Do 9 até o 13. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas. Uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Verso 10. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma parecia estar entrosada na outra. Você viu que interessante? 4 rodas, uma entrosada com a outra, mesmo tamanho, mesmas características, né? Já pensa logo no quê? 4 rodas, uma interligada com a outra. São um carro. Aparentemente é um carro, né? Guarda esse pensamento aí, guarda aí. Vamos lá, ó, verso 11, ó. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem virar. Então, quem conduzia a direção eram os querubins que estavam em cima das rodas. Então, dá uma analogia de que essas rodas eram como se fossem alguns veículos, né? Como se fossem carros. E os querubins estavam pilotando essas rodas. Não é essa a ilusão que está dando aí? Né? Dá essa impressão, né? Vamos para o verso 12, ó. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Veja, havia olhos nas mãos dos querubins e havia olhos nas rodas. Então essas rodas não eram simplesmente veículos, eram seres, eram anjos, né? Eram os tronos. Ouvi, ao verso 13, ó. Ouvi que chamavam as rodas rotatórias. As rodas viravam uma posição. Assim. Entendeu? Mais ou menos a figura que nós colocamos lá de fundo. Agora vamos para o verso
16 até o 19. Que diz assim, ó, verso 16. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. E quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, ou seja, abria as asas para subir, o que acontecia com as rodas? As rodas também subiam. Verso 17, ó. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam imóveis. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles. Porque o espírito dos seres viventes estavam nelas. Os seres viventes aqui, os querubins. Né? Então, o espírito dos querubins, ou seja, era um querubim que controlava a roda. Dentro daquele pensamento que o irmão falou, parecendo um carro. Então, os tronos, eles eram seres celestiais, né, tipo anjos, pode dizer anjos, que serviam como transportes. Como transportes. Vamos para o verso 18, ó. Então, a glória do Senhor afastou-se da estrada, da entrada do templo, e parou sobre os querubins. Verso 19. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Veja. Agora abre aí em Daniel. Daniel vai falar também de uma alusão a isso daí. Logo depois aí, ó, passou Ezequiel, já vem Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9. Então aqui diz assim, ó. O Daniel teve uma visão, né? Ali daquelas imagens lá, do animal terrível espantoso, aquelas coisas lá. E aí o anjo veio e falou para ele, né? Enquanto eu olhava, aqui Daniel falando, tronos foram postos no lugar, e um ancião se assentou. Sua veste era branca, como a neve. O cabelo era branco, como a lã. Seu trono ardia em fogo, e as rodas do trono estavam todas incandescentes. Veja. O ancião de dias, aqui é uma referência ao Senhor, né? Ao Deus. O Senhor de dias se assentou, e nesse assento que ele estava havia rodas. Então o assento, onde o trono de Deus eram os tronos, os querubins, os tronos, os anjos. Não era trono de assento, tipo uma poltrona. Eram os anjos. O anjo trono, né? Esse anjo trono, ele também é chamado de outro nome. Daqui a pouco eu falo para vocês. Aqui, ó. Os tronos são chamados também de Erelis ou Ofanis. Traduzindo para o hebraico, quer dizer ou ancião ou carros, né? Algumas vezes diz sedes dele, trono de Deus. Então essa mais ou menos, né? Não é isso. A gente se aproxima, né? Tenta fazer uma ilusão aqui, né? Uma ilustração. Então eram rodas. Eles eram rodas que giravam em todos os sentidos. E todas elas tinham olhos. E ali o Senhor se assentou sobre o trono. Lembra da visão de Elias?
Lembra lá de Elias? Quando Elias ele é levado ao céu, a Bíblia fala que ele foi levado por um redemoinho. E aí Eliseu olhava e ele via uma carruagem de fogo. E cavalos de fogo, né, levavam. Essa carruagem e esses cavalos, é porque qual que era o meio de transporte popular naquela época? Era as carruagens de cavalos. Os reis, né, tinham aí essas carruagens. E quando ele olha, ele vê lá os tronos, as rodas, em formato de carruagem. E como ele não soube explicar, para ele era como se fosse uma carruagem e cavalos de fogo. Mas eram os tronos, os anjos. Só lembrando que não foi a carruagem que veio buscar Elias. Elias foi levado por um redemoinho. Essa carruagem de fogo, esses cavalos de fogo, eram os tronos que estavam conduzindo o próprio Deus, o próprio Senhor. Aí os estudiosos, eles não sabem dizer se era o próprio Deus que veio buscar ali Elias, ou se foi um outro mensageiro que veio buscar. Né? Então essa imagem é perfeita. Essa imagem aqui seria os tronos, né? E lá o assento do Senhor.